Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 21 leituras do mês de junho. Junho foi o mês do meu aniversário, sempre é o meu mês favorito do ano, porque tem 500 mil aniversários da minha família, todo mundo da minha família, na verdade, nasceu em junho, então sempre é um mês de muita comemoração, que eu revejo gente que fazia tempo que não via, né, então eu sempre gosto muito do mês de junho, e eu não esperava que eu fosse conseguir ler tanta coisa no mês de junho. Tudo bem que tem alguns aqui que são história em quadrinhos, que é muito mais fácil de ler, porém, se a gente for eliminar as HQs, ainda assim é mais de 15 livros. E eu fiquei muito chocado quando eu me liguei agora no final do mês, porque eu tava jurando que esse mês eu não ia ler tanto, justamente por conta de que eu tava sempre saindo e comemorando, e pelo menos não tava tendo noção de que tava lendo tanto, sabe? Então foi realmente uma surpresa muito grande. Olhando pra trás, eu vi que eu li muita coisa de fato, muita coisa boa, tem vários nacionais na lista, o que é sempre um costume aqui no Cobra Letrada, mas eu sempre gosto de destacar isso. E também li alguns livros diferentões, assim, de nacionalidades diferentes das que eu estou acostumado a ler. Isso também é um ponto positivo, porque vocês sabem que eu tenho esse projeto pessoal de leitura pra vida, de ler mais livros que fogem do eixo Estados Unidos, Inglaterra, etc, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar com a história da Vanessa Freitas Até o Amanhecer, que foi uma grata surpresa. Eu falo pra vocês, esse é o melhor livro da Vanessa, e eu já li 4 outros livros dela. Eu já falei sobre Até o Amanhecer no vídeo que eu fiz de livros LGBTQIA+, que você provavelmente não conhece, né? Que eu dei algumas dicas de livros pra fugir do mainstream, pra fugir das mesmas indicações de sempre. Vão lá assistir depois. E aqui nessa história a gente vai conhecer a Nirin, que é uma sereia bem ali esquema Mariel, Pequena Sereia, sabe? Por quê? Porque ela quer ir pro mundo dos humanos, e ela faz um combinado ali com a Úrsula da história, né, que é uma polva gigante e tudo mais, que mexe com magia e tal, pra que ela suba, pra que ela tenha pernas e suba pro reino dos humanos. Só que ela faz isso no meio do carnaval, e ela está nada mais nada menos do que aonde? No Rio de Janeiro. Então imagina uma sereia que entende muito pouco dos costumes, das falas, etc, do modo de agir dos humanos, aparece do nada no meio do Rio de Janeiro em plena terça-feira de carnaval. É um caos, é muito engraçado. É muito engraçado. Logo nas primeiras páginas eu já tava me mijando de rir, porque tem umas cenas aqui que vão fazer você cair na gargalhada, porque realmente é muito bem pensado mesmo. Um asterisco aqui pra uma cena que a Nirin vai descobrir o que ela tem no meio das pernas, porque vocês sabem, né, que sereia não tem isso, né? Esse órgão ali da mulher. E essa cena é extremamente engraçada. E ela tá no meio do povo, na verdade ela tá na água, né? Mas assim, na praia, que tem outras pessoas. Nossa, essa é muito engraçado, e é só uma das cenas engraçadas que tem no livro, que tem várias outras. Só que no meio disso tudo, a Nirin vai conhecer uma garota também. Que obviamente que a gente vai ter que ter um romancezinho aqui. E também vou dizer pra vocês que foi uma surpresa muito grande por conta desse romance, porque tem ali um toque mais 18, tem umas cenas aqui bem hot, e eu nunca tinha me sentido tão tocado, sabe? Tão mexido por cenas mais 18 entre duas mulheres. Mas aqui temos, né, o protagonismo aí de duas mulheres, e eu fiquei chocado como é tão bem escrito as cenas, que deixou até eu, Cobra Letrada, dessa forma com essas cenas mais 18. Então assim, super vale a pena, tá? Vão conhecer não só essa história da Vanessa, como também todas as outras, porque ela é sensacional. Eu acabei dando 4,5 estrelas e com o selo Cobra Letrada de qualidade. Depois temos mais um nacional, que é Verdadeiro ou Falso, da Audrey Matsumoto. E esse daqui, ele é bem relacionável, porque o nosso protagonista, que é o Bruno, ele tá no 3º ano do ensino médio, se não me engano, e ele odeia o ensino médio com todas as forças dele. Ele odeia ter que acordar cedo, ele odeia ter que fazer sala ali pra aquelas pessoas, pra aqueles colegas de classe, e ele é um menino gay, então também tem essa questão da sexualidade, né, do preconceito das outras pessoas em cima dele. Só que, como se não bastasse, ele ainda namorou um garoto da mesma sala dele, e eles terminaram no início das férias, se não me engano. Eu sei que foi durante as férias de verão. Então, nesse primeiro dia de aula, ele vai ter que enfrentar não só o primeiro dia de aula num lugar que ele odeia, que é o ensino médio, como também ele vai ter que rever o
ex-primeiro amor dele. E a gente sabe que primeiro amor é uma coisa muito intensa. A gente é mais novo, então a gente fica imaginando que é uma coisa assim, estilo Disney, que a gente vai ficar pra sempre e tal. E quando termina, destrói a gente. Eu falo isso tudo por experiência própria, tá? Porque meu primeiro amor me destruiu. Eu me vi muito no Bruno. E eu também não tive uma experiência das melhores no ensino médio. Então, assim, eu tava me sentindo muito o protagonista, tá? Eu tava me enxergando muito nele. E a história vai se desenrolar a partir dessas emoções que ele sente, tanto de ver o menino, como de lembrar de todo o relacionamento deles, de como começou, de como terminou e tal. Então é um livro que vai falar muito sobre essas emoções de quando a gente é mais novo, de quando tá ali naquele período da adolescência, do ensino médio, dos primeiros amores. Então é muito fofinho, é muito bonito. Com certeza você vai se ver, pelo menos um pouquinho, nesses dramas do personagem principal e vai acabar curtindo. Pra isso eu acabei dando 3,5 estrelas. E aí falei pra vocês que esse mês eu fiz aí algumas viagens, né, para países que eu nunca tinha lido nada, e um deles foi a Jamaica, porque eu li Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole Dennis Benn. Aqui a gente vai acompanhar a trajetória de 3 mulheres da mesma família. Uma mãe e suas 2 filhas, a mais velha e a mais nova. Com o protagonismo maior para a filha mais velha, que é a Margot. A filha mais nova é a Tandy e a mãe é a Dolores. Aqui elas vivem numa cidadezinha ali da Jamaica que é basicamente sustentada pelo turismo. Mais especificamente por um grande hotel, um grande resort que tem ali na região. Então, basicamente toda a economia daquela cidade gira em torno dos turistas que chegam no resort e que vão conhecer ali a área, né? Então, é sempre da venda de alguma coisa para os turistas, ou mesmo dos funcionários que trabalham dentro desse resort, e a Margot é uma dessas personagens que trabalham dentro do resort. Só que a Margot, tanto a Margot como a mãe dela também, a Dolores, elas fazem tudo com o objetivo da irmã mais nova, né, da Tandy, ser uma médica. Então, todo o dinheiro que elas conseguem é pra investir na educação da Tandy. Só que a Tandy se vê muito pressionada por uma coisa que nem é a vontade dela. Ela, na verdade, queria ser artista, porque ela se dá muito bem com a pintura e tudo mais. E a gente vai ver cada uma dessas narrativas entrando em conflito conforme a gente vai passando as páginas. Da Tandy se impondo um pouco mais na frente da mãe, na frente da irmã mais velha. A gente vai ver que a mãe e a irmã mais velha têm vários conflitos, vários mesmo. Nossa, a mãe delas é uma escrota, assim. Tem várias coisas, inclusive, super, hiper pesadas que ela fez com a filha mais velha. E por isso a filha mais velha carrega ali, né, vários traumas com relação à mãe. E além disso, a gente também tem um romance sáfico. Isso não é spoiler, porque tá logo no início do livro, tá? A Margot tem um romancezinho ali com a Verdine, que é uma das personagens da história. E isso também dá maior bafafá ali no meio da narrativa. Então a autora, ela abre como se fosse uma novelona, sabe? Tem vários pontos de vista, tem várias coisas acontecendo paralelamente na história, e é muito como se fosse realmente uma novela da Globo. Eu gostei muito de conhecer um pouco mais de uma cultura que eu não conhecia tanto assim, e a escrita da autora até foi muito boa, foi muito fluida, porém, eu não me conectei tanto assim com os personagens. Então, lá pro meio do livro eu tava assim, ai, tá, e aí, o que vai acontecer? Sabe? Mas foi uma coisa pessoal, não achei a história ruim, mas eu não me conectei 100% com os personagens, né? E então isso acabou afetando um pouco a minha experiência de leitura, e eu acabei dando 3,5 estrelas, porém eu acabei curtindo pra caramba. Depois, voltando pros nacionais, eu li Missão Carbúnculo, do Gustavo Rosseb. Essa daqui, gente, assim que eu comecei a ler, eu me imaginei, não sei se vocês, né, são da época do Sítio do Pica-Pau Amarelo, acho que sim, né? Porque eu sei que meu público é mais ou menos aí na casa dos 20 até os 30 anos. Mas tem um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo que a Narizinho vai se casar com um peixe. E aí todo mundo vai ali pro Reino das Águas e tudo mais. Eu não lembro exatamente o nome desse... acho que é até filme, não é? Enfim. Mas eu lembrei muito desse episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo no início desse livro. Por quê? Porque aqui a gente tem o Pedro, que é um humano, e ele vai estar ali à deriva num bote. A gente só sabe que ele foi expulso de uma navegação, né? De um navio maior. E ele tá no meio do mar aberto, sem nenhuma terra à vista, até que ele encontra um chapéu. E nisso aparece um homem, que é
o dono desse chapéu falando, e aí, você quer minha ajuda? E ele fica assim, oi, como assim? Eu que tenho que te ajudar, né? Porque você que tá no meio da água. Só que esse homem vai de fato ajudá-lo e vai levá-lo pro fundo do mar. E aí ele vai ver que tem um grande reino submarino, que inclusive é até muito maior do que o nosso reino terrestre aqui. E esse homem que ajudou o Pedro, que é o Cosmo, ele vai propor a esse reino submarino uma grande missão para salvar um povo primo, digamos assim, deles, né? Só que essa missão não vai dar muito certo, o pessoal ali do reino submarino não vai comprar isso, mas ainda assim ele vai se jogar nessa jornada, né? Que se chama Missão Carbúnculo. E obviamente que o Pedro, né, o humano que caiu ali de paraquedas, vai se envolver nisso também. E a gente vai acompanhar essa jornada deles na Missão Carbúnculo, que é atrás desse grande lagarto com essa pedra preciosa na testa. E durante toda essa jornada, eles vão conhecer, eles vão conversar, eles vão se deparar com várias figuras mitológicas do nosso folclore. Tipo, tem algumas menções ao Curupira, a Cuca, a Caninana, a Caipora, ao Tinhoso. Tem muita cultura brasileira aqui nesse livro e eu achei isso sensacional. Inclusive, enquanto eu tava lendo, me lembrou um pouco o Percy Jackson, tipo a formulinha de vamos atrás de uma missão maior, e alguns personagens até ficam no caminho, né? Não completam essa missão junto dos heróis, servem apenas pra conseguir completar alguma daquelas mini missões. Então me lembrou um pouco Percy Jackson, porém depois me veio até uma outra lembrança bem brasileira, que é aquele filme da Xuxa em que ela tá no meio da floresta com duas crianças. Eu não lembro o nome, é alguma coisa Terra do Tesouro, Em Busca da Terra do Tesouro, alguma coisa assim. Enfim, editor, coloque fotos aqui, porque as aventuras que eles passam pra conseguir chegar até esse carbúnculo, que é esse lagarto gigante, é muito parecido. Eu super me diverti. Eu achei o texto um pouco cansativo, tá? Porque são blocões de texto. Eu não tava imaginando que pra uma fantasia infanto-juvenil fosse ser tão denso. Não é denso porque não é difícil, mas acaba se tornando um pouco cansativo, né? Conforme as páginas vão passando, porque tudo são blocões de texto desse tamanho, sabe? Então isso atrapalhou um pouco a leitura. Eu acabei dando 3 estrelas, mas eu super me diverti. E um outro nacional, mas esse aqui eu amei, foi Caminho Longo, do Vinícius Fernandes. Esse aqui eu dei 4,5 com o selo Cobra Letrada de Qualidade, porque esse aqui, gente, me evocou todas as emoções possíveis. Porque o Bruno, que é o personagem principal, outro Bruno, né? Outro Bruno. A gente vai acompanhar meio que o amadurecimento dele, desde o primeiro amor que ele teve ali na vida, né? Até outros relacionamentos que ele tem e como que isso moldou a forma de vida dele, como que ele enxerga se relacionar com outras pessoas, como que ele enxerga o mundo, como que ele enxerga o relacionamento dele com os pais, e também, paralelo a esses relacionamentos que ele nutre durante a história, né, a gente vai acompanhar a relação dele com o irmão, que eles são basicamente melhores amigos, eles são muito unidos, e o irmão dele acaba morrendo, falecendo logo no início do livro, e ele fica com um luto, gente, muito grande. E isso mexeu comigo. Eu não sei porquê, mas livros e histórias que mexem com o luto mexem muito comigo. Fiquei muito tocado, eu chorei, mas principalmente a última parte desse livro, que tem a ver com o relacionamento amoroso ali do personagem principal, me afetou. Me afetou demais. Eu chorei no final desse livro. Foi muito tocante. E eu acho que é um livro muito bonito, principalmente se você for um homem gay, sabe? Um homem que gosta de outros homens. Porque eu acho que o Vinícius, ele conseguiu colocar de forma muito real todos os desafios que a gente, enquanto homem gay, tem que enfrentar desde quando a gente é adolescente e precisa esconder isso pra não se machucar, até os preconceitos de fato que a gente tem que viver, não só na adolescência até os dias de hoje, como também essa descoberta de como amar e de como se relacionar com outras pessoas, já que a gente não tem esse modelo como, né, as pessoas heterossexuais têm na mídia, nos livros, em absolutamente tudo quanto é canto desde quando é pequeno. Então eu acho que o autor colocou isso de forma muito real aqui, por isso até que é triste, porque tem muita coisa que de fato acontece na nossa realidade, na vida real e tal, mas acho que é isso que dá esse toque de sensacional pro livro, sabe? É um livro que vai te fazer sentir muitas coisas, vai te fazer se emocionar, te fazer sorrir também, te fazer ficar com muita raiva. Tem umas coisas aqui da família do Bruno que, nossa, me deixou pé da vida, mas enfim, é sensacional, vale muito a pena ler, tá? Mas antes de ir pro próximo livro, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo domingo. Deixa seu joinha aí embaixo e me segue nas redes sociais, @cobraletrada em todas elas. Se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, use o meu link que tá aí no box de descrição, que você ajuda demais
o canal. E se você se interessa por participar de um clube do livro, vem participar do Clube das Cobrinhas, que é o meu clube do livro. O link tá aí no box de descrição também. Todo mês a gente lê um livro juntos, discute, tem sprints semanais de leitura, etc. E o livro desse mês é A Temperatura Entre Você e Eu, do Brian Zepka. Vamos para um queridíssimo do BookTok, que é A Toca das Raposas, da Nora Sakavic. Mas esse daqui eu não vou falar muita coisa não, porque eu estou preparando um vídeo específico só respondendo a vocês se vale a pena ou não e dando 100% a minha opinião sobre ele. Vai sair provavelmente no próximo domingo, então fiquem ligados. Mas o que posso dizer é que esse livro realmente tem todos os gatilhos aí que as pessoas falam. Ele é bem pesadinho, tá? Mas eu acabei não curtindo tanto assim. Não vou nem dizer qual foi a minha nota, porque eu vou falar lá no vídeo específico dele, então eu vou deixar vocês aí com esse gostinho de quero mais pra vocês poderem assistir o vídeo. Mas, né, eu já dei um pequeno spoiler aí do que seria a minha opinião. E por falar em livro pesado, tem um aqui em minhas mãos que é A Perigosa Arte de Ser Invisível, do Ângelo Surmelis, que é um autor grego. Nunca tinha lido também nada de autores gregos, né, então foi bem legal. E esse daqui, inclusive, eu li para um vlog que eu fiz de lendo livros LGBTQIA+, aqui no canal. Foi lá no início do mês, vou deixar linkado aqui pra vocês irem lá assistir também. Então eu também nem vou falar muito, porque tem um vídeo em que eu falo horrores desse livro. Mas é um livro que eu amei muito. Esse aqui eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Tem o selo Cobra Letrada de qualidade e se tornou um dos meus preferidos, assim, da vida. Eu vou levar esse livro no meu coração pra sempre. Porém, é um livro extremamente pesado. Muito pesado. Que também me fez sentir muita coisa. Eu chorei também no final do livro, eu chorei bastante. Mas esse aqui, cara, me deixou transtornado, me deixou triste, me deixou com um aperto no peito real do início ao fim. Eu até falei no vídeo que eu falei dele, né, anteriormente, que é como se fosse uma vida pequena, só que menor e um pouco mais leve, porque uma vida pequena, né, ninguém vai bater o sofrimento daquele livro. Mas ainda assim, esse aqui é muito, muito, muito pesado. Vai contar a história de um menino que tá prestes a fazer 18 anos de idade, que tá inserido dentro de um lar extremamente religioso e, por conta disso, extremamente homofóbico. A mãe dele, gente, é uma das piores personagens que eu já tive o desprazer de ler em toda a minha vida. É bizarro, mas é muito triste até se a gente pensar que isso é a realidade de muita gente. E eu até fiquei mais triste ainda quando eu descobri que tudo que tá escrito aqui nessa história foi o que o autor viveu. É como se fosse uma autobiografia do autor, né? Só que de forma ficcionada. Então, é um livro que, é muito triste, mas é muito, 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 muito bom. Então, vamos lá ver o vídeo, que lá eu explico melhor um pouco da história e muito mais sobre o que eu achei. E um outro que eu li lá pra aquele vídeo foi Fancy, volume 2. Esse daqui, na verdade, a gente nem tem romance LGBT não, mas eu achei que tinha ali lá pro vídeo. Mas é a continuação do primeiro volume, então eu até gostei bem mais desse daqui do que do primeiro. Eu acho que tem um desenvolvimento um pouco maior dos personagens. Por isso eu acabei dando 4,5 estrelas pra esse. Um outro foi Geladinho, do meu amiguíssimo Leblon Carter, né? Todo mês eu leio alguma coisa do Leblon e falo pra vocês. E esse daqui foi o último lançamento dele, né? E é uma coisa mais infanto-juvenil, sabe? Que os personagens são bem mais novos, acho que estariam na casa dos 12 anos, por ali. Só que ainda assim é muito fofo. É muito, muito fofo. A gente vai ver como que a amizade dos dois personagens principais vai se desenvolvendo até algo mais. E como que a família de cada um deles é super receptiva, sabe? Então eu achei muito fofo, de aquecer o coraçãozinho de fato, sabe? Aquela história que você lê numa tarde de verão pra você terminar sorrindo de orelha a orelha, sabe? Eu dei 4,5 estrelas e com o selo Cobra Letrada de qualidade. Mas aí a gente vai do 8 ao 80, porque o próximo que eu li foi Meu Irmão, Eu Mesmo, do João Silvério Trevisan. E eu até comentei algumas vezes aí que eu tava lendo esse livro, que eu tava lendo desde maio, e foi um livro que é autobiográfico e por conta disso ele é bem triste, bem pesado, porque aqui o João Silvério Trevisan vai contar através de cartas todo um momento muito delicado da vida dele, que foi ali mais ou menos na década de 80, quando ele descobriu que era portador do HIV, né, naquele boom da AIDS que aconteceu ali na década de 80 aqui no Brasil e no mundo também, como também aconteceu paralelamente a descoberta de um câncer
câncer no irmão mais novo do João Silvério Trevisan. E isso abala muito ele. Ele sofre, óbvio, né, um certo preconceito, um preconceito absurdo da sociedade só por ele ser gay, e ele sente muito medo de contar para as pessoas que agora ele, né, é portador do vírus HIV, ainda que ele, logo desde o início, ele tenha tomado ali aqueles remédios iniciais e tenha até controlado de alguma forma, né, o vírus no organismo dele já muito cedo. Além disso, ele conta que ele vê todo mundo ao redor dele falecendo por conta do vírus, né, ficando muito doente por conta disso, enquanto ele ainda vive. E ele faz esse paralelo com a doença do irmão, que é uma coisa muito forte, que ele fica se perguntando várias vezes de por que que ele, né, que descobriu o HIV nele, não morria antes, né, do irmão. Porque que o irmão, que sempre foi muito querido por todo mundo, ele tem essa visão muito pessimista de si, né, de se colocar pra baixo, de se colocar como alguém sujo, de alguém que não merece amor. Isso é muito pesado, muito triste no livro. A gente vai acompanhando as dores, as angústias dele, né, mas ele sempre coloca isso à tona, de por que que o irmão, que é uma pessoa, na visão dele, sempre muito querida e tal, uma pessoa certa nos olhos da sociedade, tem que morrer, e ele, né, que é homossexual, que é portador do HIV, etc., não morreu, sabe? E o irmão morreu no lugar dele. Ele fala exatamente isso. Então é um livro muito forte. Muito forte, mas eu gostei muito da experiência de conhecer mais do João Silvério Trevisan. Ele fala até muito sobre a carreira dele nesse início, e a gente entende como que ele se tornou esse ícone LGBT, né, que até hoje ele é, que luta a favor da comunidade, dos direitos da comunidade LGBTQIA+, aqui no Brasil. Então eu até comprei outro livro dele, um livro mais didático, né, sobre o movimento LGBT aqui no Brasil, e eu quero ler mais coisa dele. Eu fiquei realmente muito interessado. Então, se vocês gostam de biografia, de histórias de autobiografia, que é esse caso, leiam, porque vale muito a pena. Aí depois eu li um que é até um pouco parecido, porque é tão triste quanto, e também é em formato de cartas, que é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. Esse aqui também vai ter um vídeo, assim como o próximo, específico, que era pra ter saído em junho, mas vai sair em julho, que é lendo os favoritos de uma certa cantora pop. Aí já vou dar esse spoiler. Então eu não vou falar muita coisa sobre esse livro, porque eu até já gravei o take em que eu falei horrores desse livro aqui, então vai sair muito em breve, tá? Mas aqui a gente vai ter o personagem principal escrevendo cartas pra mãe dele, que não sabe ler. E aqui a gente vai entender como que a relação dele, enquanto um jovem homossexual, foi muito turbulenta, tendo vivido com uma mãe extremamente conservadora, sabe? E não só com a mãe, como também com a sociedade de forma geral. Então tem bastante coisa pesada aqui, bem triste. Foi um mês eu parando pra perceber que eu li bastante coisa triste, né? É uma leitura muito floreada, então talvez não agrade todo mundo. Eu acho que isso até dificultou também um pouquinho a minha experiência de leitura com esse livro, porque tudo é muito floreado, tudo é muito metafórico. Então é um pouco cansativo, porque o Ocean Vuong, ele é poeta, então ele traz muito disso mesmo na prosa dele. Mas é um livro que vale demais a pena. Eu acabei dando 4 estrelas e dei o selo Cobra Letrado de Qualidade também. Aí eu não sei se eu falei, mas meu irmão, eu mesmo, eu dei 5 estrelas com o selo Cobra Letrado de Qualidade e favoritei. O livro seguinte é Swimming in the Dark, do Thomas Jedrovsky, e esse também vai pro vídeo aí dos preferidos da cantora pop, então também não vou falar tanta coisa, mas esse me surpreendeu. Por quê? Porque eu tava com muita expectativa e o início desse livro é extremamente lento. E aqui também é meio como se fosse carta, que o personagem principal escreve até pra si mesmo, mas assim, porque ele não chega a enviar essas cartas, mas é meio que direcionada pro grande amor da vida dele. E é outro livro que é super, hiper, mega triste e que tem várias coisas pesadas, de homofobia principalmente. E aqui tudo vai se passar na Polônia da década de 80. Então tem muito essa questão histórica aqui também, né? Do comunismo versus capitalismo e tal, dessas visões diferentes de mundo, porque o personagem principal, ele tem uma visão mais de que ele quer ser livre nos Estados Unidos, o affair dele, né? O boy que ele tá ali amando, tem uma visão muito mais nacional, patriótica, de que a Polônia tem que seguir o regime comunista. Aquela é a saída, aquele é a via segura e estável que eles precisam. Então tem muito desse teor
teor político, histórico aqui no livro, que é muito positivo, e tem toda essa questão extremamente triste. E eu achei também a escrita do Thomas Jodorowsky muito bonita. É muito poético também, não é que nem o Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, não achei tão cansativo assim, mas assim, foi na medida certa, sabe? Eu achei muito bonito. E por isso eu dei 4 estrelas com o selo Cobra Letrada de qualidade. E como eu já falei, eu vou falar muito mais desse livrinho aqui num vídeo que vai sair muito em breve. Então fiquem ligados. E por último, eu tenho aqui vários livros que eu li lá pro vídeo de lendo os livros preferidos do meu namorado. Esse vídeo saiu no Dia dos Namorados aqui no canal, então vão lá assistir, até porque o vídeo ficou bem longo, porque também foi em formato de vlog de leitura, então eu falei muito mais sobre cada um desses livros que eu vou falar aqui agora, né, porque aqui eu vou passar bem rapidinho. Mas o primeiro foram várias histórias da Turma da Mônica, porque ele é fissurado em Turma da Mônica, então eu li basicamente todos os livros que ele tem da coleção aqui, que é esse daqui, Turma da Mônica, As Aventuras do Fim do Mundo. É uma edição de luxo, é enorme e assim, inclusive é bem pesada, e eu amei. Eu não tinha lido, gente, vocês não vão acreditar, mas eu nunca tinha lido nada da Turma da Mônica. Assim, aquelas coisas de escola, sabe? Mas eu nunca tinha parado de fato para ler Turma da Mônica. E eu amei, eu fiquei apaixonadíssimo. Agora eu quero ler absolutamente tudo da Turma da Mônica. Eu tô nesse estado, sabe? E aí, além disso, eu li outras edições da Turma da Mônica Jovem. O primeiro foi Sombras do Passado, nessa edição aqui. Ah, e detalhe, esse daqui eu amei tanto que eu dei 5 estrelas e favoritei com o selo Cobra Letrada de qualidade. Esse daqui eu dei 4 estrelas, mas ainda assim gostei pra caramba, mas de todos foi o que eu menos gostei. Depois veio o Maioral, Umbra. Nossa, esse aqui, gente, é muito bom. É uma pegada bem mais terror, sabe? Na verdade, todos os outros aqui é muito mais terrorzão. E suspense, mistério, tem vários plot twists que eu jamais imaginaria que teria na Turma da Mônica. Eu fiquei muito chocado quando eu tava lendo. Esse aqui tinha que ser 5 estrelas favoritado, selo Cobra Letrada de qualidade. Na verdade, todos eu dei o selo Cobra Letrada de qualidade. Estou realmente agora fã número 1 da Turma da Mônica. O próximo foi Sombras do Futuro. Esse daqui eu dei 4 estrelas e meia, mas é bem divertido também. O próximo foi Herdeiros da Terra. Esse aqui eu dei 5 estrelas, eu amei. Aqui também tem um toque histórico ali, porque a gente vai conhecer um pouco mais. Na verdade, eles misturam, né, umas coisas assim de alienígena com o povo maia, o povo inca. É muito interessante. E o maioral de todos, que foi o último, gente. Eu realmente fiquei muito chocada quando eu tava lendo esse último, que é A Torre Inversa, porque eu jamais imaginaria que eu fosse ler algo tão grandioso, algo tão foda, sabe, numa HQ da Turma da Mônica. Eu fiquei em choque, pasmo, assim, porque eu não tava acreditando que era tão bom, era tão complexo. Gente, pra mim, Turma da Mônica era uma coisa bobinha de criança, sabe? E talvez a primeira, né, quando eles são crianças, talvez até seja. Mas esses daqui da Turma da Mônica Jovem, gente, eu tava me sentindo, sei lá, Game of Thrones, sabe? De tanta coisa complexa e de pontinhos que a gente imagina que é bem pequenininho e aí do nada vira uma parada super grande, super bem construída e explicada. É muito bom. Vão lá assistir o vídeo que lá eu falo exatamente o que eu achei de cada um, tintim por tintim. Só que lá nesse vídeo também nem tudo foi flores, porque eu li Scott Pilgrim, né, que foi, eu li o primeiro, eu ia ler toda a série, né, a trilogia, mas eu odiei esse livro, odiei. Eu dei 2 estrelas, 1 estrela e meia, acabei de ver aqui, eu dei 1 estrela e meia de tanto que eu odiei. Eu achei que tem várias problemáticas ali, vários assuntos muito problemáticos mesmo, muito machista, eu odiei o personagem principal, eu não gostei de nada, nem do traço da HQ. Então vão lá assistir pra vocês saberem exatamente o que eu odiei, mas saibam que não vale a pena. E por último, Jogador número 1, que esse daqui foi uma surpresa também, só que esse foi cansativo, tá? Eu acho que esse livro funciona muito pra quem entende todas as referências que o livro oferece, porque esse livro é recheado de referência de mundo pop, cultura pop dos anos 90, dos anos 2000 até, e eu nunca fui muito fã de, tipo, filmes dos anos 90, jogos, etc. Então eu não pegava quase nada daquilo. E isso eu acho que fez muita diferença pra mim, sabe? Eu achei uma história bem legal, um pouco maçante, mas bem legal. Mas eu não tive aquela conexão que todo mundo, né, sente enquanto tá lendo. E por isso eu acabei dando 3 estrelas, mas foi um livro ok pra mim. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já leram algum desses? Se sim, me conta aí nos comentários. Muito obrigado se você chegou até aqui. Sei que esse vídeo deve ter ficado enorme, mas foram, enfim, muitas leituras. Me conta aí nos comentários também o que vocês leram no mês de junho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!